Nós vamos falar uma passagem muito conhecida por toda a igreja, por todas as pessoas, que são cristãs. E eu espero que a revelação que Deus trouxe ao meu coração, através desse texto, toque o seu coração também nessa noite. O tema da palavra é sua história como arma ou ferramenta nas mãos de Deus. O que você tem feito com a sua história até aqui? Cada dia que a gente vive é um capítulo que a gente agrega à nossa história. Você enxerga a sua história como algo desprezível ou como algo aproveitável? Você acha que a sua história tem valor ou você acha que ela não tem valor nenhum e você quer esquecer tudo que você já viveu até aqui? A nossa história pode se tornar uma poderosa arma nas mãos de Deus se você deixar. No livro de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Você vai me acompanhando e mantenha sua Bíblia aberta, porque nós leremos outros versículos ainda desse texto. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Nós vamos dar uma pausa aqui para que a gente possa entender o contexto. Esse texto é muito forte, queridos. Essa parte que diz que quando a gente bebe da água de Jesus, a gente nunca mais volta a ter sede, é algo muito maravilhoso. E o contexto dessa história, bem basicamente, porque eu não sou nenhuma formada em teologia, pelo menos não ainda, mas o que nós sabemos, bem rasamente desse texto, que todo mundo sabe, é que os judeus não se davam bem com os samaritanos por N motivos, coisas de muito tempo, da época em que o reino de Israel foi dividido entre 2, reino do norte e reino do sul, Israel e Judá.
E isso foi se perpetuando por gerações. E quando chega nesse momento em que Jesus está dialogando com essa mulher, fica esclarecido pelo pano de fundo em que os samaritanos adoravam ali onde eles achavam que tinha que adorar, e os judeus adoravam em Jerusalém e defendiam piamente que a adoração só podia ser feita em Jerusalém. Porém, os samaritanos também adoravam um Deus e também aguardavam um Messias. A mulher fala aqui: nós estamos à espera, nós aguardamos um Messias. Ó, no versículo 25, depois que ela está quase finalizando o diálogo com Jesus, ela diz assim: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ou seja, da mesma maneira que os judeus aguardavam o Messias, o rei, né, poderoso, com toda a pompa e circunstância, que nada se parecia com o nosso Cristo, esses samaritanos também adoravam a um Deus e estavam à espera de um Messias que os salvaria. E aí havia essa disputa, onde a gente adora, quem está certo, quem está errado, e tradições e costumes, a cultura, dentre tantas outras coisas. E existe um outro detalhe muito importante nesse texto, porque eu peguei essa mulher porque a história dela é uma história muito forte. A gente sempre ouve falar da mulher adúltera que já teve 5 maridos e papapá. E eu acho muito interessante que na cultura judaica, a mulher não se divorcia do marido porque ela cansou dele. Não existe isso. Se essa mulher tivesse traído todos os 5 maridos que ela teve, ou os 4, enfim, muito provavelmente nem viva ela estaria. Porque a condenação para esse pecado de adultério muito provavelmente seria matá-la, ser apedrejada. A gente sabe muito bem da história de Jesus quando as pessoas trazem a ele a mulher que foi pega no ato de adultério. E eles queriam apedrejá-la. A lei dizia isso, a lei de Moisés. Então, eu não tenho respaldo nem para afirmar que ela era uma mulher adúltera, pecadora, que gostava de experimentar vários maridos e não se deu bem e quis ter vários maridos. Mas eu também não posso afirmar o motivo pelo qual essa mulher já tinha passado por 5 casamentos. Pode ser que ela era estéril, os maridos a rejeitavam. Pode ser que ela não soubesse cozinhar, por exemplo. São pequenos detalhes, coisas absurdas, mas que o marido tinha autonomia para repudiar e não continuar casado com aquela mulher. Isso culturalmente falando, tá, gente? Nós estamos falando de um cenário da cultura judaica, e na cultura judaica era assim. Enfim, certo é de que se ela ficou viúva ou não, se ela foi deixada ou não, se ela foi abandonada ou não, se ela traiu seus outros maridos ou não, certo é que nesse momento ela estava vivendo com um homem que não era marido dela. Ela estava vivendo uma vida meio lá e meio cá. Mas ela é marcada pela presença de Jesus. Quando ela tem esse encontro com Jesus ali na fonte, ali no poço, a história de vergonha dessa mulher começa a ser transformada. Ela volta para a cidade e ela começa a falar do seu encontro com Jesus. No versículo 28 e 29 vai dizer assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Tá vendo como eles aguardavam alguém? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Se por acaso essa mulher tinha uma conduta indigna e imoral, até aqui, nesse momento a história dela começa a ser mudada, porque aquele vilarejo que ela vivia dá ouvidos à voz dela. Você daria crédito à palavra de uma pessoa que não tem moral? Você daria crédito à palavra de uma pessoa que vive de qualquer maneira, que você sabe que tem atitudes totalmente reprováveis, seja pela palavra, pela cultura ou pela sociedade? Se por acaso essa era a vida que essa mulher levava, nesse momento a história dela começou a ser mudada, porque deram credibilidade ao que ela estava dizendo. Venham ver um homem que eu encontrei. Ele revelou a minha vida. Quem sabe ele não
tornou um porta-voz. Ela se tornou um agente do reino. No versículo 42... no versículo 39 ao 41 vai dizer assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, os samaritanos disseram a ela: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Até aqui, uma mulher desprezada. Existem muitas pessoas, inclusive, que falam que ela estava no poço ao meio-dia, porque ela não queria se encontrar com as outras mulheres, porque muito provavelmente ela era desprezada, ela era julgada, ela vivia à margem, escondida. E quando ela se encontra com Jesus, essa história de derrota, que era motivo para se esconder, que era motivo para estar pegando água quando nenhum outro estivesse, para que ela não precisasse conversar com outras pessoas, talvez, para que ela não precisasse explicar, para que talvez ela não tivesse que ver os olhares fulminantes das pessoas para ela. Quando ela se encontra com Jesus, essa história é completamente mudada, porque quando ela chega e diz: ele disse tudo que eu tenho feito, e ele é o Cristo, porque ele prometeu me dar uma água que nunca mais me deixará ter sede. Por mais que essa mulher estivesse vivendo numa vida de pecado, como eu disse, a gente não pode afirmar nenhuma coisa nem outra, mas suponhamos que ela estivesse realmente vivendo uma vida totalmente pecaminosa. Essa história pode ser transformada, foi transformada, e ela se tornou alguém que começou a propagar o reino. E aí eu quero perguntar para você: o que você tem feito com a sua história que foi construída até aqui? Semana que o Max ministrou a palavra aqui, falava sobre florescer e frutificar no reino de Deus nesse ano. E eu entendo que a maneira como nós vivemos e conduzimos a nossa vida, ela glorifica ou não glorifica, ela contribui ou não contribui para o reino. Não dá, meu querido, para dizer que você está contribuindo para o reino porque você faz parte dos ministérios da igreja. Não dá para dizer que você está contribuindo para o reino apenas porque você faz parte do grupo de teatro, do grupo de louvor, do grupo de jovens, do grupo das irmãs, do berçário. Essas coisas fazem parte da dinâmica do culto, fazem parte da organização do culto em comunidade, como nós oferecemos a Deus em congregação. Mas florescer e frutificar, fazer a diferença no reino, ser porta-voz do reino, é muito mais do que isso. É permitir que a sua história influencie e impacte a vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas Shirley, você não sabe da minha história. Você não sabe da minha vida até aqui. De fato, eu conheço poucas histórias aqui a fundo. Mas eu sei que o mesmo Jesus que transformou a história da mulher samaritana numa história para salvar todo um vilarejo, assim Deus pode fazer com a nossa história, seja ela qual for. Durante a nossa existência aqui na terra, Deus está construindo a nossa história. E as derrotas, os abusos, a violência, as dificuldades, as frustrações, elas fazem parte do pacote chamado vida. Não é porque é crente, não é porque não é crente, não é porque o diabo peleja mais contra a sua vida do que contra a vida do outro, não é porque Deus não está olhando para você e por isso você está sofrendo mais que o ciclano. Não coloque o seu olhar só no seu umbigo, não é só você que sofre nesse mundo. Essa semana o meu primo veio buscar minha priminha que estava de férias aqui em casa, e ele chegou sedento por desabafar. E ele foi conversando, e ele começou a chorar e não conseguiu conter as lágrimas. E aí ele começou a contar como está difícil a vida
família dele, ele está com o pé machucado, está tentando trabalhar no Uber, não conseguiu o benefício do INSS, sua esposa que está trabalhando, o plano de saúde é participativo, então o salário dela vem muito cortado devido às consultas, né, que precisam ser pagos, tratamentos e tudo mais. E aí a minha energia está cortada e a minha água também. Eu consegui pagar a água, mas a energia eu não consegui. Prima, tá tão difícil, eu estou precisando de alguém para conversar. E aí eu ouvi e depois eu também compartilhei com ele que a minha energia também já foi cortada diversas vezes. Nenhuma e nem duas. E não foi há muitos anos atrás. Tá bem fresco na minha memória. Aí eu compartilhei com ele das dificuldades que eu e o Max também temos enfrentado. Em todas as áreas, todos nós enfrentamos. Não é para fazer de vítima aqui no púlpito, não é para te emocionar, é para te mostrar que todos nós somos vulneráveis. Talvez se nós compartilhássemos mais as nossas vulnerabilidades nos púlpitos das nossas igrejas, as pessoas estariam menos doentes, achando que só elas estão levando uma vida difícil. A vitória vem, querido, nós somos mais do que vencedores em Cristo, mas Paulo, quando fala que aprendeu, que pode todas as coisas naquele que o fortalece, antes ele diz que sabe o que é padecer, que sabe o que é viver com pouco e o que é viver com muito. Não se apegue só a uma parte da história. A vitória existe, mas antes tem a dificuldade. Aleluia. E aí ele diz que no caminho, quando ele estava vindo para minha casa, ele veio falando, pensando, vou chegar lá e vou pedir a Shirley para me dar uma palavra, para falar alguma coisa de Deus para mim. Eu não sei se ele ouviu o que ele gostaria, mas eu falei o que é a verdade do Evangelho, que apesar das dificuldades, das batalhas e das lutas, Deus está usando as nossas vidas. Existe um hino que a gente canta muito, eu gosto muito, mas se eu pudesse, eu mudaria uma palavra do hino. Porque ele fala assim, apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar das dificuldades, apesar das lutas e dos problemas, eu não colocaria apesar. Eu diria, com as frustrações, com as dificuldades, com as lutas, com as dores, com os medos, é assim mesmo que eu te chamei. É exatamente com essa história de dor que você tem para contar que Deus chamou você. Aleluia! Eu tenho um sonho, queridos, e eu falei isso com meu primo. Eu sonho para daqui a alguns anos, se Jesus não voltar até lá, eu sentada à mesa com o Luca e os meus outros filhos, não sei se mais 2, mais 3. Eu sabia que ele ia fazer essa piada, né? Eu já dei até a pausa estratégica. Eu sonho em estar sentada à mesa, não importa se essa casa será grande ou pequena, mas eu quero estar sentada à mesa com os meus filhos, o meu marido, e eu quero poder contar para eles a nossa trajetória. E eu não quero desprezar nenhuma vírgula da história que está sendo escrita. E eu quero inclusive enfatizar todas as dores, as lágrimas, os dilemas, os conflitos vividos. Porque eu quero dizer para eles, foi assim que Deus nos usou, foi assim que Deus nos chamou e é assim que Deus fará na vida de vocês daqui para frente. Vocês viverão seus próprios conflitos, vocês viverão suas próprias batalhas, vocês enfrentarão as suas frustrações e dificuldades e vocês estarão construindo a sua história, assim como eu e seu pai construímos nossa história até aqui. Isso arde no meu peito. E se assim Deus quiser, um dia isso vai acontecer na minha vida. As perdas, as aparentes derrotas, meu querido, elas são necessárias. Ah, Shirley, você está falando isso porque você não sabe o que eu sofri no passado. Você não sabe que a pessoa que mais me feriu é a pessoa que eu mais amei nessa vida. Meu querido, a gente só pode falar daquilo que a gente já viveu.
Eu sempre digo que eu não gosto de dizer eu não faria assim se fosse eu. Porque a gente só sabe o que vai fazer quando a gente está na situação. É por isso que resolver o problema dos outros é tão fácil, concorda? Já se pegou falando isso? Quantas vezes eu já fiz isso, até que minha ficha cair. Assim como eu dizia, quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer assim, assim, assado. Já queimei ali um monte de vezes. Até eu entender que quando você está na situação, é que você sabe aonde que corta. É que você sabe onde dói. Então, resolver o problema do outro é fácil. Enfrentar os nossos problemas é que é difícil, não é? Mas, meu querido, sozinho não dá. Aquela mulher tinha uma vida cheia de sede. Por mais que ela fosse todo dia no poço, meio-dia, para tirar água, ela continuava com sede. Não só falando da sede física, mas da sede emocional, da sede espiritual. E não basta uma vida de religião para saciar essa sede. Não basta uma vida de culto terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite para saciar essa sede. Não basta uma vida imersa nas atividades da igreja para que essa sede seja saciada. Para que a sua história se transforme numa arma nas mãos de Deus, é preciso um real encontro com aquele que pode te dar a água que vai saciar a sua sede. Tudo que você viveu até aqui pode se transformar em uma ferramenta para curar a vida de outras pessoas. A dor, no momento em que ela está sendo vivenciada, ela parece ser insuportável. Mas com o tempo a gente vai superando, ela vai passando, Jesus vai nos curando, se a gente permitir. Ele vai lavando, ele vai tirando o que não presta, aquilo que a gente tem tanta vontade de guardar, a amargura, a falta de perdão. Quando você vai permitindo que o amor de Deus vá lavando a sua alma e o seu coração, a sua ferida curada, ela gera cura para outras feridas. Quando a dor passa, ela se transforma em história. E história é para ser contada. E quando ela é contada, ela impulsiona outras pessoas, ela gera temor em outras pessoas, gera esperança em outras pessoas. E é por isso que nós precisamos vivenciar tudo que temos vivenciado até aqui. Existem coisas que nós vivemos por causa das más decisões, falta de discernimento, falta de clareza para tomar as decisões. Clareza que nós encontramos em Deus e na sua palavra. Mas quando nós submetemos a nossa vida a Deus, eu já disse isso aqui, tudo que nós vivemos é para glorificar o nome dele. Ainda que você não entenda agora. Talvez quando essa mulher estava passando lá pelo seu terceiro casamento, talvez ela se questionou e pensou: meu Deus, mas será que eu nasci para viver assim? Será que eu estou fadada a essa vida de fracasso sentimentalmente? Em muitos momentos, na hora da dor, na hora do processo, a gente não entende nada. Ele fica quietinho mesmo, ele faz questão de ficar em silêncio. Mas chega uma hora em que tudo se descortina na sua frente. Você começa a ligar os pontos. Eu lembro quando eu era criança, meu pai era assinante da Tribuna. E eu sempre queria aquela página que tinha o caça-palavras, um negocinho lá. E o que eu mais gostava era aquele que a gente ia ligando os pontos. Às vezes era do 1 até o 70. Nossa, eu ficava ansiosa para fazer, né? E a princípio, quando você olha, você vê um monte de números e sabe que ali tem uma imagem, mas você ainda não sabe que imagem é aquela. Aí você começa do 1, vai pro 2, 3, 4, 5. Aí você pensa, será que é a cara de um gato? Não. Aí você continua ligando 7, 8, 9, 10, 11. Ah, eu acho que é um leão. E você vai ligando os pontos. Quando chega até o último ponto, de repente, a imagem fica nítida na sua frente. E você olha e diz, olha, era outra coisa.
Era uma onça. No início você não sabe nada do que ele vai fazer. No meio do caminho ele te revela alguma coisa. E quando chega no final do processo, você entende tudo claramente. Ah, foi por isso. Foi por causa daquilo. Ah, aquele dia assim assado, Deus estava me preparando, era para isso. Muita gente aqui sabe da história da minha família. E eu entendo que as dores que me foram causadas pelo próprio Deus, ou pela vida, ou pelas decisões de pessoas que eu amo, porque existem feridas que é o próprio Deus que causa em você, para que Ele cure e para que gere um peso de glória sobre a sua vida. Existem feridas que pessoas que te amam provocam em você. E existem feridas que você mesma provoca em você. E eu entendo que as feridas que me foram causadas até aqui, eu sei que muitas outras ainda serão, elas não são para serem escondidas. Não são para a minha morte. Não são para a minha derrota. Mas me tornaram alguém melhor. E me deram propriedade para falar de assuntos que, se eu não tivesse vivido, eu jamais poderia falar. E essa propriedade que a sua ferida, que a sua história te concede para falar de determinado assunto, é que fará a diferença na vida de quem está à sua volta. Quantas meninas eu já tive a oportunidade de conversar, ouvir suas histórias, suas mazelas, e poder olhar nos olhos delas e dizer: eu sei o tamanho da sua dor. Eu sei o que você está passando. Querido, isso não tem preço. O olho da pessoa brilha naquele momento, porque ela entende que ela não está sozinha nessa vida. Você entende que Deus está te forjando e te preparando para isso? E não se engane achando que Deus nos prepara só para coisas grandiosas, estrondosas. Ai, Shirley, está doendo tanto que eu acho que Deus vai me fazer famoso no Brasil inteiro com a minha história. Talvez sim. Talvez seja o propósito. Mas talvez o propósito seja para uma situação. Mas você sabe por que vale a pena? Porque como o Max ministrou a palavra aqui na quinta-feira que ele veio para pregar, é que antes de Deus realizar a obra através de você, Ele realiza a obra em você. E para Deus mais importa o processo de ferida e de cura durante a nossa trajetória do que o fim das coisas. O que importa é o relacionamento com Ele. Se Paulo tivesse apenas sido um porta-voz do Evangelho, ele não teria se tornado o maior pregador de todos os tempos. Mas é porque Paulo teve um encontro com Cristo e passou a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, é que tudo tornou-se grande como se tornou até hoje. O sentido não era pregar o Evangelho, o sentido era Cristo. Ele não estava disposto a morrer por uma causa, ele estava disposto a morrer por Cristo. Se no meio da ascensão de Paulo, Cristo tivesse revelado a ele dizendo: pare agora e vá para uma outra situação fazer outra coisa, Paulo teria ido sem pestanejar, porque ele não estava apegado ao ministério, ele estava apegado a Cristo. É por isso que a trajetória e a construção da sua história é tão importante. É por isso que a dor não pode ser desprezada. É por isso que a ferida não pode ser desprezada, porque ela vai gerar peso de glória para você e para quem está à sua volta. A maneira como você lida com a sua história impacta a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quantas vezes eu ouvi pessoas me dizendo: Shirley, eu no seu lugar não conseguiria fazer desse jeito. Irmãos, não, por favor, não entenda que eu estou aqui me vangloriando. Deus sabe como doeu cada decisão de amor que eu tive que tomar. Deus sabe o quanto do meu eu tive que negar e crucificar com Ele lá na cruz.
Mas eu sei que a minha história está sendo construída. E daqui a 20 anos, eu quero contar esse detalhe da história para os meus filhos. E quero que não só minhas palavras sejam um exemplo para eles, mas que a minha vida seja um exemplo vivo para eles. Recentemente, eu não sei se eu já compartilhei isso aqui em alguma ministração, mas foi bem recente, eu não tenho certeza. Mas alguém com certeza não ouviu. Recentemente eu me desentendi com o meu pai. Dentre tantas situações, né? Os meus pais estão separados há 5 anos mais ou menos. Meu pai vive com uma outra pessoa. E isso gera muitos conflitos no nosso relacionamento. Falando aqui bem abertamente para vocês. E há um tempo atrás eu decidi perdoá-lo. E eu achava que perdão era algo assim. Eu decidi, orei, Deus me ajudou, me deu graça, beleza. Tudo certo, passou. O processo, o perdão é um processo. Você vai caminhar muitas milhas até concluir esse processo. Diversas vezes nessa minha trajetória eu achei que já tivesse perdoado meu pai. Que já estava tudo kit, tudo certo. Mas aí quando alguém me perguntava, e aí como está o seu pai? Eu fazia questão de contar e reviver toda a dor que ele tinha me causado. Quando ele fazia qualquer coisa que não era o que eu esperava que ele fizesse, tudo se desmoronava de novo na minha cabeça e eu revivia e relembrava todas as injustiças